Hoje vamos falar de Petrobras. A Petrobras fez uma substituição na sua presidência, entrou a Magda, que é uma executiva com bastante experiência na indústria de petróleo, e eu selecionei algumas frases que ela disse ao longo das últimas semanas e vou dar um pouco o meu ponto de vista sobre as falas dela. Está aqui comigo o João Daronco, que é do nosso time de análise, me ajudou aqui a selecionar as frases, mas antes de começar, eu gostaria de saber de você. Bota aqui nos comentários. Você investe em ações da Petrobras? Sim? Não? Por quê? Quero saber. Bota aqui nos comentários. Bom, João, você junto comigo selecionou 3 frases que a gente julga que são muito importantes, não são as únicas, obviamente, né? Mas são algumas que tratam de assuntos que são muito relevantes. Vamos lá. Você fala as frases que você selecionou, comenta e você adiciona se você achar adequado. Ótimo. 3 frases para 3 grupos de assuntos, tá? Primeiro, estabilidade de preço, que acho que é um dos assuntos que o pessoal mais pergunta e mais quer saber. Ela comentou, e aí a fonte é Marco Press, né? Ela coloca: a Petrobras sempre trabalhou alinhada com as tendências de preço internacional. O que é altamente indesejável é trazer instabilidade de preços para a sociedade brasileira diariamente. A Petrobras sempre garantiu essa estabilidade. O que você acha dessa frase, Thiago? Bom, a palavra estabilidade pode passar um falso valor de qualidade quando a gente fala de preço do petróleo. Por quê? Se a gente mantém a estabilidade do preço por muito tempo, isso pode criar distorções. Se o preço internacional está abaixo do preço do mercado interno, isso gera um preço muito mais alto do que deveria ser para o consumidor. E no Brasil, geralmente é o contrário. Quando o preço do petróleo sobe no mercado internacional, se o preço se mantém estável no Brasil e não sobe, a gente já fez esse experimento. Isso gerou uma pressão de resultados na Petrobras enorme, lá em 2013, 2014, prejuízos homéricos que transformou a Petrobras na empresa mais endividada do mundo. Então, é natural que tenha algum acompanhamento ao longo do tempo do mercado internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, o preço da gasolina na bomba é quase que uma cotação de uma ação ali, é real time, vai mudando ao longo do dia nos postos americanos e o americano ele tem uma vida boa por conta disso. No Brasil, a Petrobras ela tem feito uma escolha de não passar essa volatilidade do intraday, né, do day trade ali para cotação. Isso não é necessariamente um problema, mas se descola muito do preço internacional, pode ser um problema. Foi um problema na Argentina, recentemente. A Argentina fez essa política de não trazer o preço internacional para o preço do consumidor. O que teve foi um desabastecimento em algumas regiões da Argentina. Então, esse descolamento, se perdura por muito tempo, pode ser ruim. Se dura uma semana ali de descasamento, não é o pior problema do mundo, mas se dura muito tempo, pode ser um problema. Nós já passamos por isso no Brasil e espero que a gente não passe novamente. O problema é você ter um viés de escolher quando que você quer que o preço oscile ou não, né? Se ele sobe, você segura, e se ele cai, você baixa. Eu acho que esse seria o cenário ruim. Se você tem uma segurança de, como você falou, do day trade, do intraday, acho que é bem tranquilo, não tem um impacto tão significativo no resultado da companhia. Acho que cabe a gente analisar se isso vai ser colocado em prática ou não, né? E acho que essa política ela vai ser testada quando o preço do petróleo subir, né? Quando o preço do petróleo passa de $100, como é que fica a reação da Petrobras? Ela vai passar ou não o preço? Obviamente que isso aí impacta até a inflação, popularidade de governo, etc. Então, por enquanto, eu não acho que é uma preocupação, mas pode vir a ser caso o preço do petróleo se valorize e passe dos $100. Hoje está ali na casa dos $80, ainda não é uma preocupação. Ótimo. Segundo aspecto aqui, exploração na margem equatorial, fonte de Brazilian Report. Ela citou, né? Falou o seguinte, abre aspas, explorar petróleo na margem equatorial é uma missão prioritária, apesar dos riscos ambientais envolvidos. Fecha aspas. O que você acha disso, Thiago? Veio aqui na Suno o time de relações com investidores da Petrobras na semana passada, e eu perguntei da questão da margem equatorial. Eles trouxeram uma questão que eu acho que é muito importante, não só para a Petrobras, mas para a sociedade brasileira como um todo. O pré-sal, ele é uma riqueza nacional, ele, de fato é muito competitivo e tem reservas muito grandes e tem garantido e vai continuar garantindo o crescimento da produção brasileira até 2030, 2035.
qual que é o problema do pré-sal? É o mesmo problema de qualquer reserva. Ele entra em declínio em algum momento, né? Os recursos eles são escassos, as reservas elas são limitadas. O crescimento deve ser garantido até 2030, 2035. Após isso, os especialistas projetam que a curva de produção do pré-sal ela começa a cair. E 2030, 2035 é logo ali para a indústria de petróleo, porque se você quer começar a produzir petróleo na margem equatorial, daqui 5 anos você tem que começar hoje, porque é muito tempo que você precisa para conseguir as licenças ambientais, fazer as contratações, os investimentos, etc. Não é um investimento de curto prazo, é um investimento que toma um tempo, demora um tempo. Então, se o Brasil quer repor a produção do pré-sal, é importante que a gente comece o quanto antes a buscar novas fronteiras, e uma forte candidata é a margem equatorial, sobretudo ali na foz do Rio Amazonas. Tem alguns estudos que mostram que existe uma chance grande de ter petróleo lá. Obviamente que petróleo, tem um amigo meu da indústria de petróleo que ele fala que assim, petróleo você só descobre quando fura, né? Antes disso são apenas estudos embrionários, né? Então a gente ainda não tem uma certeza de que existe petróleo lá. O que existe são indícios que possa existir uma reserva interessante para compensar o pré-sal. O que vai acontecer com a Petrobras caso não reponha a produção? Provavelmente a produção vai cair, o resultado vai cair, o lucro vai cair, etc. E é natural, né, para uma empresa de petróleo. Isso é natural, né? É coisa que acontece. Agora, para o país, eu acho que as consequências são talvez até piores, porque o Brasil, historicamente, ele foi um importador de petróleo. Isso cria uma série de vulnerabilidades, cria uma série de falta de competitividade da indústria nacional e também, João, um déficit na balança comercial. A balança comercial brasileira hoje é um sucesso, né? Mais ou menos aí uns 100 bilhões de dólares, que há 20 anos atrás o sonho do Brasil era exportar 100 bilhões de dólares. Hoje o Brasil ele exporta muito mais do que isso, tem um superávit de 100 bilhões de dólares. A diferença entre exportação e importação é de 100 bilhões de dólares. Isso se deve à mineração, que não cresce mais tanto, mas foi um dos motivos que a gente hoje consegue ter uma balança comercial forte, ao sucesso do agronegócio. E uma coisa que é pouco falada, o Brasil parou de ser um importador de petróleo e passou a ser um exportador de petróleo, inclusive sendo convidado a participar da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Se o Brasil não repõe o pré-sal, existe um risco do Brasil voltar a ser um importador de petróleo. Uma série de vulnerabilidades na economia nacional. E quando você tem uma balança comercial mais fraca, que é o que vai acontecer, se você deixa de exportar e passa a importar, você vai ter uma balança comercial mais fraca. O que acontece com o câmbio? Provavelmente vai desvalorizar. Sim, né? Para quanto? Para 7, 8 reais? Não sei. É algo para a gente pensar como sociedade. Nós queremos ser importadores de petróleo? Eu acho que é um risco muito grande. A gente viu o que aconteceu na Europa na hora que a gente compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele passou a ser um exportador de petróleo, sempre foi um importador de petróleo. O shale gas ele passou a ser um exportador de petróleo. E a Europa, que tem uma dependência de importar, passou por uma baita crise energética nos 2 anos. Né? Os Estados Unidos não passou por isso. O que você prefere? Ter uma economia menos vulnerável como a americana ou uma economia mais vulnerável como a europeia? Eu prefiro ter uma balança comercial mais equilibrada nessa questão do petróleo. Então, se dependesse só de mim, a gente seguiria aí as palavras da Petrobras e exploraríamos o petróleo na margem equatorial, que é uma das missões que ela bota em missão prioritária. Eu também concordo, não é só uma missão prioritária para a Petrobras, é uma missão prioritária para o Brasil, como eu comentei aqui. E olhando para a Petrobras, você tendo um local que é bastante rentável, que é o pré-sal, né? Uma linha de negócio bastante rentável, que é o pré-sal, para você investir, muitas vezes a empresa pode deixar de fazer outros investimentos que não trariam tanto retorno como a questão de eólica offshore. Então, e aí a gente quando pega a exploração e produção, é o braço mais rentável da Petrobras. Então acho que é bem positivo nesse aspecto também, nesse âmbito também. E partindo para a última frase dela, sobre engajamento com acionistas, ela coloca, abre aspas, estou convencida de que a Petrobras será lucrativa e trabalharei para engajar tanto acionistas públicos quanto privados, respeitando a lógica empresarial. Fecha aspas. Quase um sonho de frase que o acionista da Petrobras queria ouvir, né? Amém. Tomara que seja essa lógica mesmo. A gente já viu que lógicas que não seguem essa lógica empresarial não deram certo no passado e provavelmente não vão dar certo no futuro também, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso.
As vezes que a Petrobras deu certo foi as vezes que ela seguiu a lógica empresarial, né? E com isso foi uma empresa equilibrada do ponto de vista das suas finanças, uma empresa que paga dividendos. E os dividendos da Petrobras, eles são fundamentais para que a gente alcance o tão sonhado equilíbrio fiscal. Bom, João, bota aqui nos comentários. Você investe em ações da Petrobras? Sim? Não? Por quê? Quero saber, bota aqui nos comentários.